Fala, seus desajustados! Está começando, Lucas. Está começando Mais um. Seminaristas. Estamos na série sobre teologia litúrgica, sobre liturgia. No capítulo anterior, no vídeo anterior, nós falamos sobre o porquê se fazer o culto. A famosa pergunta, por que alguém vai ao culto? Isso. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro capítulo do nosso livro, Em Espírito e em Verdade, do Dr. Luiz Carlos Samos. O capítulo 3 é Onde se faz o culto. Fala sobre o lugar. Isso. Where. Bom, mas como você já sabe, como de costume, antes da gente entrar nesse tema, nos ajude. Por favor. Clique. Vamos esperar ele explicar? Vamos esperar. Já deu tempo. Já, clique. Fechou. Compartilhe, comente e deixe suas dúvidas aí embaixo. Vamos aprender um pouco mais juntos sobre a liturgia do espaço sagrado. É isso. Não se esqueça de acionar o sininho das notificações para você sempre ficar por dentro dos conteúdos semanais. Inclusive, por ser uma série, é importante você não perder nenhum capítulo. Isso. Para ter um entendimento completo de todo o assunto que nós estamos abordando. Vamos lá, Lucas? Vamos lá? Lucas, onde se faz o culto? Bom, nesse capítulo, para a gente responder essa pergunta, na verdade, o autor, o Luiz Carlos aqui, ele faz uma espécie de uma linha do tempo, onde ele vai observar como que foi o surgimento dessa questão do culto nas igrejas, ou nos lugares onde eram feitos cultos, Então, por isso, esse é um capítulo bem maior, Ele vai falar assim, desde o início mesmo, onde que as pessoas celebravam e tal, até depois chegarem nas catedrais, É muito interessante nós percebermos que desde cedo sempre houve uma grande preocupação do povo de se estabelecer numa área específica para se celebrar e ter essa celebração do culto com Deus. A relação que o povo de Deus tinha com esses lugares foi amadurecendo ao longo dos tempos, Essa fé que eles demonstravam através do culto foi amadurecendo, esse relacionamento com Deus através do culto foi amadurecendo com o tempo, mudando de lugar para lugar até os dias de hoje. Isso. E aí, como a gente pode observar nesse capítulo, o primeiro ponto que ele traz aqui, o primeiro olhar sobre essa linha do tempo aí, são os lugares sagrados. As primeiras experiências, o lugar em si, ele passa a ser considerado sagrado porque naquele lugar houve algo especial da parte de Deus, Aconteceu alguma experiência ali da parte de Deus, então aquele lugar ele se torna sagrado. Deus se manifestou em algum lugar e aí alguém levanta um altar, sacrifício ao Senhor nesse lugar e se torna sagrado. Isso aí, E dessa forma essa identidade religiosa ela começa a se estabelecer de uma forma mais clara, Porque as pessoas já começam a ter certos pontos de referência para fazerem os seus cultos. Depois, com o tempo, quando a gente vai analisar toda a trajetória do povo de Israel, no final de Gênesis e o começo de Êxodo, nós percebemos Deus estabelecendo um povo, uma nação, o povo de Israel. E esse povo, depois que saiu do Egito, ele começou a sua peregrinação pelo deserto. E no deserto, Deus conversou com Moisés. Você percebe isso na narrativa a partir do capítulo 25 de Êxodo. Deus falando sobre o tabernáculo, que era uma tenda que possuía 3 áreas: o átrio, o santo lugar e o santo dos santos, onde se tornou esse lugar o lugar de encontro entre Deus e o seu povo. É claro que todas as 3 áreas não eram abertas e acessíveis a todo o povo. Todo o povo poderia entrar no átrio.
Agora, o santo lugar apenas para sacerdotes e o santíssimo lugar, o santo dos santos, apenas para o sumo sacerdote uma vez ao ano. E conforme o povo se locomovia pelo deserto, eles desarmavam essa tenda, iam para outro lugar e armavam a tenda novamente. Então, de certa forma, ficou um local semi-fixo. Era fixo só durante o tempo que o povo se estabelecia em um determinado lugar. Quando a glória de Deus, na manifestação da nuvem, coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite, quando ela parava no lugar, aí eles paravam também, estabelecia, armava a tenda e ali se tornava um lugar cultico. E aí do tabernáculo, então, eles vão migrar, né, depois de um tempo para o templo. Né, para a estrutura de templo. E que essa estrutura era o que havia de melhor na época, né, em relação às edificações humanas, né, que eles tinham. Né, ali já, quando eles, né, digamos que sedentários, né, já estabelecidos na Terra Prometida, né, eles passaram a habitar nessas, digamos, nas casas de madeira e alvenaria, né, eram decoradas e tudo mais. E aí eles viram a necessidade de se construírem um templo. Né? E esse templo ele passou a ser depois um lugar de referência para as pessoas irem, né, cultuar a Deus e tudo mais. Depois disso, depois do templo, aí já começam a sentir a necessidade de mudar, né? Eles viram que o templo, digamos que não estava satisfazendo as necessidades do povo mais. Então eles falaram, bom, agora o templo já está algo ultrapassado, digamos assim, para a gente. Né, vamos ter que fazer alguma coisa diferente. E aí a gente vai para o próximo ponto. Houve um tempo, né, onde os judeus, por conta dos exílios, por conta de uma série de questões que nós podemos abordar em um outro vídeo, os judeus eles foram dispersos por várias regiões, a famosa diáspora. E nesse tempo, como o templo central não era mais acessível a todos de maneira assim plena, se deu início às famosas sinagogas. Sinagogas eram lugares de reuniões onde se lia a Torá, se interpretava a Torá. Segundo o doutor Luiz Carlos Ramos, era como se fosse um templo, mas sem sacrifício. Então, a partir desse momento, as pessoas começaram a se reunir nas sinagogas. Isso. Semelhantemente às sinagogas, né, além, digamos que das sinagogas, o propósito, né, das sinagogas, eles também se reuniam nas casas, né, que é o cenáculo. Os primeiros cristãos eles tiveram, né, esse costume de reunir na casa das pessoas, que abriam as suas portas para essas reuniões, né, porque não eram, obviamente, todas as famílias que faziam isso. E tem até também um detalhe que a instituição, né, do sacramento da ceia eucarística, né, ela se deu também numa casa, né, num cenáculo desse por Jesus Cristo. Né, e até no capítulo aqui, depois que vocês lerem com mais calma, vocês vão ver melhor sobre isso. Né, ele vai falar que, né, Jesus, né, se encontrava com as pessoas, e os seus discípulos e demais pessoas, talvez da sociedade ali, que queriam também estar junto com ele, eles tinham também esse costume aí. Próximo ponto é sobre a praça pública. Praça pública. Praça pública é bem interessante porque não é necessariamente para praça, mas um lugar público. Isso. O lugar que as pessoas se reuniam também era em lugares públicos. O próprio ministério de Jesus, até mesmo antes do ministério de Jesus, o ministério de João Batista, ele se reunia às margens do Rio Jordão. Ele começava a pregar e as pessoas se reuniam em volta dele. E aí, conforme ele ia pregando, ele batizava as pessoas, ele pregava mais. Isso se deu sequência com Jesus. Jesus pregou à beira da praia, Jesus pregou em colina, Jesus subiu ao monte, pregou também. Jesus, como a multidão estava pressionando muito ele na beira do mar, ele subiu num dos barcos dos discípulos e afastou um pouquinho e continuou pregando. Então, a partir desse tempo, lugares públicos como estes, né, mais em contato, principalmente com a natureza, também foi um lugar onde as pessoas se reuniam para celebrar a história da salvação. Um outro lugar também eram as prisões, né, e a gente pode perceber aí nas falas de Paulo, né, nas experiências, né, que
Paulo teve, além também da experiência de João, né, na ilha de Patmos. Né, são duas pessoas aí talvez que a gente pode assim lembrar, digamos, que quando se fala de culto ou celebrações em prisões. Aí a gente começa, depois que Jesus ascendeu aos céus, aí começou aquela explosão missionária. Junto com a explosão missionária veio as perseguições cristãs, né, por parte dos judeus, por parte do Império Romano. E tinha alguns lugares que as pessoas tinham muito medo, até hoje as pessoas têm medo, que eram os sepulcros, o cemitério, algumas cavernas ou algumas escavações que eram feitas exclusivamente para depositar tumbas, corpos. O único povo nessa época, nos primeiros séculos, que não tinha medo de cemitério, que não tinha medo desses lugares, dessas construções, eram os cristãos, porque eles não tinham medo da morte. Eles viram tanto a experiência de Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus, como o fato deles terem essa convicção em Deus através do Espírito Santo. Eles não tinham medo da morte. Então eles começaram a se reunir em catacumbas, que eram algumas cavernas onde a princípio eram feitas para depositar esses corpos. As pessoas começaram a se reunirem lá, principalmente para fugir dessas perseguições religiosas, visto que naquela época era um massacre que tinha nos primeiros séculos, né? E aí o último ponto que a gente vai abordar hoje é o local das basílicas e catedrais, onde se faziam cultos também. Né? Esse é um período que ele recebeu o nome de uma paz constantiniana. Né? Os pequenos grupos marginais de cristãos, né, eles vão assim rapidamente se tornando grandes assembleias. E isso exigiu uma certa reestruturação do espaço celebrativo. Então as casas já não davam mais contas, né? Não cabiam mais as pessoas de tamanho que eram esses grupos de cristãos, e aí eles começaram então a instituir as basílicas e as catedrais para fazerem os seus cultos. O capítulo é um pouco mais longo. O autor, inclusive, ele começa a falar atualmente sobre a igreja, né? E fala das diversas áreas da igreja atual, como o santuário, o átrio. Mas eu acredito que seria melhor se você pudesse adquirir o livro, para que você pudesse ter essa experiência de poder ler e entender as diversas participações da construção da igreja atualmente, a instituição da igreja, como um ambiente de celebração onde as pessoas se reúnem para ter essa comunhão. No próximo capítulo nós vamos falar sobre quem participa do culto. É importante você entender esse próximo capítulo, que vai fazer muita diferença na sua vida. Tá bom? Maravilha. Ficamos por hoje. Até a próxima. Até a próxima.